Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor. Gente, a gente sempre fica muito nervoso, né, de estar aqui nesse lugar, um lugar de grande responsabilidade. E é engraçado que, às vezes, no trabalho, a gente sente que a gente tem que fazer coisas tão difíceis, né, coisas tão desafiadoras, mas no trabalho, muitas vezes, a gente tem que confiar nas nossas capacidades. E aqui não tem nada realmente assim, eu falo isso de coração, que eu sinta que eu possa apoiar em mim mesmo para trazer a vocês nessa noite. A mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com vocês, eu sei que veio do Senhor, porque toda vez que eu tenho que trazer uma mensagem, aquela mensagem fica no meu coração semana após semana, e aquilo não sai, eu entendo que Deus quer que eu compartilhe isso com outras pessoas. E nessa noite eu queria falar sobre o tema que diz: o que Jesus diz, acontece. Esse é o tema dessa noite. E eu queria que você começasse nessa mensagem a pensar: quem é Jesus? Você consegue pensar aí rapidamente? Se alguém te fizesse essa pergunta nessa noite e você tivesse que responder: quem é Jesus? O que você responderia? E se você tiver dificuldade de pensar numa resposta, fica tranquilo, isso é normal, porque às vezes é difícil mesmo. E se é difícil para nós, que já temos tantas evidências do que Jesus já fez, nós temos a palavra de Deus. Imagina naquele tempo em que Jesus era uma novidade, em que ele tinha acabado de se revelar, em que as pessoas estavam conhecendo o Deus que se fez homem pela primeira vez. Então, a Bíblia, meus irmãos, traz mais de 70 características sobre quem Jesus é. Ele é o caminho, a verdade, é a vida, ele é o pão vivo, a pedra angular, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e são tantos adjetivos que a Bíblia usa para descrever quem Jesus é. E alguns desses atributos, eles são usados para dizer o que Jesus representa para mim e para você, não só quem Jesus é, mas o que ele veio fazer. A Bíblia fala que Jesus ele é Messias, de que ele é profeta, de que ele é mestre, de que ele é nosso advogado, de que ele é um mediador de Deus e dos homens, que ele é juiz. E, irmãos, existem diversas religiões do mundo que entendem que Jesus foi um personagem diferenciado, de que ele foi alguém grande, alguém importante, mas muitas vezes essas religiões entendem que Jesus foi apenas um grande mestre, ou então que Jesus ele foi um grande profeta, mas somente isso, nada além disso. E isso muitas vezes entristece o nosso coração e a gente fica com aquela necessidade de compartilhar para essas pessoas: não, Jesus é muito mais do que isso. E a gente acaba batendo muito na tecla: ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor. E está certo, a gente tem que falar disso mesmo. Mas nessa noite, talvez indo um pouco na contramão dessa tendência, eu entendi que eu gostaria de falar nessa noite de Jesus como profeta. O Jesus profeta, aquele que fala e as coisas acontecem. Eu acho que a gente fala pouco desse lado de Jesus, que tem muito a nos ensinar. E para falar sobre isso, eu gostaria de contar uma história. E essa história ela é tão importante que 3 autores da Bíblia registram a mesma história. Essa história está em Mateus, está em Marcos e está em Lucas. E eu queria ler esse texto, que é chamado Sermão Profético de Jesus, que está em Mateus 23, versículo 37 ao 38, já está ali na tela para vocês. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Durante toda a história bíblica, meus irmãos, Jesus ele foi anunciado. Jesus ele teria que chegar em algum momento. E esse momento ele foi preparado porque Jesus é falado desde o Gênesis, desde o Éden. Afinal de contas, quem vocês acham que a Bíblia estava falando quando dizia que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente? Sobre quem vocês acham que esse texto estava falando? Então, desde a fundação dos tempos, desde o Éden, desde o princípio, Jesus era falado. E capítulo após capítulo, profeta após profeta, livro após livro, se fala sobre Jesus na Bíblia. Só que todas essas pessoas que prepararam o caminho para o Senhor, todas foram perseguidas e foram mortas por aqueles a quem Deus queria salvar. Talvez um dos últimos que a gente lembra foi o próprio João Batista. João Batista, que veio para preparar o caminho, também foi morto, foi executado.
E tempos depois, então, chega Jesus, o Deus que agora podia ser visto, o Deus que podia ser tocado, o Deus que podia almoçar na sua casa, o Deus que fazia milagres na sua frente. O Deus que agora não era mais como antigamente, que tinha restrições, que não era qualquer um que podia chegar na sua presença, era só pessoas específicas, em momentos específicos, com rituais específicos, mas agora não, Deus estava na minha frente. E Jesus veio, pisou o nosso chão, andou no meio do nosso povo, ele deu provas incontestáveis de que ele era o Cristo, mas ele também foi rejeitado. Ele veio para os que eram seus, mas os seus os rejeitaram. E é por isso que Jesus faz um lamento por Jerusalém, porque não foi por falta de aviso, não foi por falta de conhecimento. Jesus se lamenta porque a vontade dele era trazer aquele povo para debaixo das suas asas, trazer aquele povo para perto, mas eles não quiseram. Jesus não força relacionamento com você, mas ele tem um desejo de ter você perto. Quantas, de repente, não são as pessoas que estão aqui nessa noite, que Jesus tantas vezes, de tantas formas, através de tantas pessoas, te chamou para perto, mas você não quis. Isso é de lamentar. E assim como Jesus se lamentou por Jerusalém, ele se lamenta por cada pessoa que dá as costas para ele. Não pelo seu ego ferido ou por qualquer coisa desse tipo, mas porque ele ama você. E ele lamenta quando você dá as costas. E quando Jerusalém, como um todo, toda a cidade faz isso, ele diz, a sua casa ficará deserta. E continuando essa história, para vocês entenderem que após Jesus falar sobre isso, e agora você entende por que ele falou isso, eu queria passar agora para o texto de Marcos, que é a continuação dessa história, Marcos 13, versículos 1 e 2, que também já está aí na tela para vocês. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse, olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. Meus irmãos, Jerusalém era uma cidade que naquele tempo ela era famosa em todas as regiões vizinhas. Ela era uma cidade global, digamos assim, muito famosa, internacional. E ela era um cartão postal, porque lá tinha principalmente o templo, que era magnífico. Ele tinha teto dourado, ele tinha toda uma arquitetura especial. Existem alguns textos que falam até de pessoas vinculadas ao Império Romano da época, elogiando a beleza do templo de Jerusalém e querendo preservar aquele templo e cuidar, porque ele era um símbolo, inclusive, do próprio poder do Império Romano. Era uma coisa que chamava a atenção de todas as pessoas. E se vocês pensassem, por exemplo, numa obra que a gente faz na nossa casa, o tijolo que a gente usa para a obra é uma coisa pequena, que cabe na nossa mão. Mas as pedras que eram usadas na construção do templo, elas podiam chegar até 3 metros de comprimento, por 2 metros de altura, por 2 metros de profundidade. Eram pedras muito grandes, e isso fazia com que o templo, por exemplo, tivesse uma aparência extremamente imponente e, ao mesmo tempo, se tornasse um templo seguro, um lugar protegido, porque furar essas paredes, derrubar essas paredes, era uma coisa muito difícil. E imaginar que uma cidade como Jerusalém ficaria deserta é uma imagem difícil da gente pensar. Quantos de nós não lembra do começo da pandemia, quando todo mundo tinha que ficar em lockdown, avenidas engarrafadas onde não tinha uma só pessoa? Foram cenas que muitas vezes, quando passava no Fantástico ou em outros lugares, várias avenidas muito lotadas, sem absolutamente ninguém, era uma imagem que chocava a gente. E Jesus fala, a cidade vai ficar deserta. O templo não vai ficar pedra sobre pedra. E aí a gente olha para os discípulos falando assim, Jesus, vem cá, olha só essas pedras que magníficas, olha só essas grandes construções. É como se os discípulos, de certa forma, estivessem falando assim, Jesus, poxa, pensa direito, vale a pena destruir uma coisa dessa? Olha Jerusalém, olha essas grandes construções, olha isso, que coisa magnífica. E esse texto vai mostrar para a gente, meus irmãos, que muitas vezes aquilo que impressiona o nosso coração não tem o menor valor para Jesus. Pode ser a coisa mais bonita da arquitetura moderna humana. Isso é nada para o Senhor Jesus. E sabe por que não é nada? Não é que Jesus despreza o trabalho humano, não é que ele despreza a ciência humana, o nosso esforço. Aquilo era um templo.
Será que Jesus é contra templos? Não. Mas o problema é que templo foi feito para adorar a Deus, e ali estava o próprio Deus, dentro do templo, sendo rejeitado pelas pessoas que deviam adorá-lo. Uma construção magnífica que perdeu o seu propósito, ela não tem sentido de continuar existindo. E nessa noite, talvez seja momento de você pensar o que tem impressionado o seu coração, o que tem enchido o seu coração. Talvez aquilo que você mais pensa ao longo da sua semana são os planos de conseguir trocar de carro, ou de ter o primeiro carro, ou de ter um carro melhor. De ter, de repente, uma casa maior, mais sofisticada, uma promoção no seu trabalho, fazer uma viagem internacional. Talvez você tenha a sua vida inteira vivida ao redor dos seus filhos, porque o seu filho ou a sua filha se tornou um ídolo no seu coração. Que tudo que você faz o dia inteiro, tudo que você pensa, todo o seu dinheiro, todo o seu tempo gira em torno dele, e sem você perceber, por mais legítimo que isso seja, o seu filho pode se tornar o seu próprio Deus. Pode ser o seu esposo, pode ser a sua esposa, pode ser o namorado ou a namorada. Talvez o maior sonho da sua vida seja fazer uma grande festa de casamento. Talvez você encontrou um refúgio no seu conhecimento, no seu currículo. Talvez você se gabe do corpo atlético que você conseguiu adquirir, que não é o meu caso, como vocês podem ver. Mas, meus irmãos, todas essas coisas, elas não são um problema em si mesmas. Mas quando elas se tornam o objeto central da sua vida, e quando Jesus fica do lado de fora, rejeitado, por causa de qualquer uma dessas coisas, se essas coisas elas estão te afastando de algo muito mais valioso que a presença de Deus, aí sim, isso é um problema para nós. Afinal, foi do próprio Jesus a indagação, a pergunta que está em Marcos 8,36. Porque o que adianta o mundo, o homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A sua alma não vale muito mais somente para Jesus, ela precisa valer muito mais para você também. Primeiro, Jesus fala que Jerusalém vai ficar deserta, depois que o templo ia ser arrasado de uma tal forma que não ia ficar pedra sobre pedra. Então os discípulos começam a falar: Jesus, olha esse templo, como se eles quisessem fazer Jesus desistir daquilo. Senhor, muda de ideia. E é interessante que muitas vezes a agenda dos discípulos não bate com a agenda de Jesus. As expectativas dos discípulos na época eram que Jesus seria um grande líder político, um grande líder militar, que ia libertar os judeus do Império Romano, que ia fazer deles um povo livre, que ia viver um novo momento político. E Jesus não veio para a politicagem. Quais são as suas expectativas sobre Jesus? Talvez o que você está esperando de Jesus, talvez quem você acha que Jesus é, seja uma expectativa errada. São muitas as pessoas, meus irmãos, que acham que Jesus não se importa se você amar o que você quiser, quem você quiser, do jeito que você quiser, de que você pode fazer um monte de coisas que Jesus não está nem aí, compra mercadoria roubada, Jesus não se importa, aborta, Jesus não se importa. Sabe, gasta o seu dinheiro em apostas esportivas, se endivida com cartão de crédito, põe a tua família na miséria, você está prejudicando só os seus, se você não está prejudicando ninguém de fora, Jesus não liga para isso não. A gente tem visto uma sociedade que fala muito sobre um Deus que não se importa, e você olha para essa sociedade e pensa: onde está Deus na vida dessas pessoas? São pessoas que têm expectativas muito erradas sobre quem Jesus é e sobre o que Jesus veio fazer. Não é porque você não se importa com certas coisas de que Jesus não se importa. E, ao mesmo tempo, você tem que ter cuidado que coisas que talvez sejam muito importantes para você, para Jesus, não sejam. E aí, nos versículos 3 e 4 desse mesmo texto que a gente leu, os discípulos perguntam para Jesus quando essas coisas iriam acontecer, Jerusalém ficar deserto, o templo ser destruído. E a resposta de Jesus, eu acho que a resposta mais completa está no texto de Lucas. E aí eu queria ler com vocês Lucas 21, versículos 20 a 24, que vai colocar aí para a gente. Lucas 21, do 20 ao 24. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade.
pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. E é interessante, meus irmãos, porque, como eu falei, Jesus não é somente um profeta, mas ele também é profeta. E profeta, meus irmãos, é aquele que denuncia a injustiça, é aquele que fala em nome de Deus. Profeta é aquele que também fala do que vai acontecer, e Jesus, ele faz tudo isso. Jesus, ele disse que ele seria morto pelos líderes religiosos de Roma, e ele foi. Ele falou que ficaria morto e que depois de 3 dias ele ressuscitaria, e ele fez. E nós temos registros históricos disso, documentos, inclusive, escritos por pessoas que não eram cristãs, relatando esses acontecimentos. E até mesmo na própria Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo fala que Jesus chegou a aparecer a 500 pessoas após ter ressuscitado, antes de subir aos céus. Essas pessoas se espalharam por todas as províncias do Império Romano, proclamando o Cristo ressurreto. E, como consequência, muitas delas foram perseguidas, torturadas e mortas. Meus irmãos, bastava apenas uma dizer que isso era mentira. Bastava apenas uma dizer que isso foi combinado, que isso foi arquitetado, que isso foi fake. E todo o evangelho cairia em descrédito. Mas, um após o outro, as pessoas deram as suas vidas se recusando a negar essa verdade de que Cristo ressuscitou. Tudo o que Jesus diz acontece. E se você duvida disso, essa história que eu trouxe nessa noite, talvez seja a melhor representação disso. Jesus, ele falou isso antes de morrer. E essa profecia de Jesus aconteceu no ano 66. Começou os acontecimentos no ano 66, depois de Cristo. Estava acontecendo a festa de Pentecostes, que era uma festa tradicional judaica, e a cidade de Jerusalém estava 5 vezes maior de população do que de costume, porque judeus de várias partes do mundo, espalhados pelo Império Romano, vinham a Jerusalém para poder celebrar a festa de Pentecostes. E justamente nesse momento dessa festa explode a grande revolta judaica. Essa revolta, ela é controlada pelo Império Romano, só que após ela parece que isso dá uma motivação e os judeus continuam lutando pela sua liberdade, até que José, filho de Matias, que era um fariseu, que, apesar de fariseu, ele estava lutando, ele também era líder de um grupo de rebeldes, ele acaba sendo capturado, e ele só não é morto pelo Império Romano porque ele tinha muitos talentos como historiador e como escritor. E ele acaba sendo levado para Roma, fica preso, e ele escreve lá alguns livros. Entre esses livros, que são 5 livros principais que ele escreve, um deles é A Guerra dos Judeus, que tem disponível para compra em português. E nesse livro, que é um judeu narrando, que não acreditava em Jesus como Messias, ele narra o cumprimento dessa profecia de Jesus. No ano 70, o Império Romano, para acabar de vez com essas grandes revoltas que estavam acontecendo, cercam a cidade de Jerusalém. E quando os cristãos avistaram os exércitos se aproximando de Jerusalém, eles se lembraram das palavras de Jesus e fugiram para se refugiar numa cidade que ficava numa montanha próxima. Já os judeus não ouviram o que Jesus tinha dito e ficaram para lutar contra o Império Romano. E é por isso que Jesus falou que esse dia seria muito difícil para as grávidas e muito difícil para aquelas que estariam amamentando. Imagina você ter que correr com uma criança no ventre ou uma criança no seu colo. Mas o que fez essas pessoas se salvarem foi ter dado ouvido ao que Jesus diz. Isso é um princípio para a gente. Toda vez que nós damos ouvido ao que Jesus tem para dizer, nós somos salvos, porque o que Jesus diz acontece. Quando José, então, ele vai para Roma, ele tem o seu nome mudado para Flávio Josefo, e nesse livro, que eu não tive oportunidade ainda de ler ele todo, só li uma parte dele, especialmente o trecho, que tem a ver para essa mensagem, ele começa a relatar os sofrimentos das pessoas que ficaram presas dentro de Jerusalém durante esse cerco do Império Romano. E eu queria ler só, assim, irmãos, são capítulos e mais capítulos, e obviamente a gente tem que voltar para casa ainda hoje. Mas eu queria ler um pequeno trechinho para vocês entenderem o que estava acontecendo com o povo de Deus
o povo de Deus que rejeitou a Jesus. Vendendo por uma ninharia todos os seus bens ou mais preciosos tesouros, engoliam as moedas de ouro para que não fossem descobertos pelos bandidos. Quem conseguia fugir na direção dos romanos, descarregavam seus intestinos para ir pegar as moedas e ter com que se sustentar. Todavia, os rebeldes vigiavam mais atentamente a saída dos refugiados do que a entrada dos romanos, e quem fosse minimamente suspeito era imediatamente massacrado. Não havendo trigo em nenhum lado, os revoltosos revistavam as casas, e se encontravam algum, acusavam os residentes de terem negado a sua existência. Quando nada descobriam, torturavam-nos por terem escondido bem. As mulheres roubavam a comida dos maridos, os filhos dos pais e as mães da própria boca dos bebês, roubando-lhes sem escrúpulos as migalhas de vida, enquanto os seus mais queridos entes definhavam nos seus braços. Nem quando assim se alimentavam, escapavam da detecção. Sempre que viam uma casa fechada, os rebeldes entendiam como um sinal de que aquela família estava a comer. Arrombavam as portas e quase lhes arrancavam os pedaços da boca. Os velhos eram espancados agarrados à comida, e as mulheres eram arrastadas pelos cabelos, escondendo o que tinha nas mãos. E os relatos de Flávio Josefo continuam dizendo que as pessoas passaram, depois de um certo ponto, a procurar esterco de boi para ver se ali no meio tinha alguma coisa que desse para comer. Depois disso, eles passaram a mastigar qualquer tipo de objeto, eles passavam a comer pedaços de couro, pedaço de cinto, pedaço de sandália, só para ter a ilusão de que estavam mastigando alguma coisa. E tem uma mulher que se destacou nessa história, que se chamava Maria, que nada tem a ver com a Maria, mãe de Jesus, que ao perder totalmente as esperanças de ter o que dar de comer para o seu filho pequeno de colo, ela olha para ele e pensa que o destino dele ou era morrer pela fome, ou era sobreviver para ser escravo dos romanos. E então ela toma a decisão de matar o seu próprio filho e assá-lo para ter o que comer. O cheiro da carne queimando atraiu os rebeldes, que quando abriram o forno e viram que se tratava do próprio filho dela, eles ficaram tão chocados que por um milagre, e essa notícia correu, ela foi uma das poucas pessoas que não foi morta pelos rebeldes por ter escondido comida, porque eles ficaram surpresos com o nível de decadência que Jerusalém havia atingido. Depois de um tempo, os rebeldes continuavam a invadir as casas, mas dessa vez começavam a encontrar famílias inteiras já mortas pela fome. E ainda assim, eles revistavam o bolso dos defuntos, inclusive a boca desses defuntos, para ver se ainda havia algum resto de comida ali. Depois de um certo tempo, não havia mais sepultamento em Jerusalém, porque eram tantos os mortos que as pessoas começavam a jogar os corpos pelos muros da cidade. Não havia mais espaço, não havia mais tempo, não havia mais forças para fazer nenhum processo de sepultamento. Durante esse processo, os romanos, tentando atravessar os muros da cidade, que eram muito protegidos por causa dessas pedras enormes, ao tentar subir os muros, eles eram atacados. Ao tentar furar, eles ficavam com as mãos ocupadas, eles eram atacados. E muitos romanos morreram tentando invadir. Até que eles tiveram a ideia de usar as estruturas de madeira da muralha para começar um incêndio. E nesse incêndio, eles conseguem afastar os judeus um pouco e conseguir abrir uma brecha por outro lado para conseguir entrar na cidade. Uma vez essa brecha aberta, vários exércitos começaram a entrar e batalhas muito sangrentas começaram a acontecer. E aí, nesse momento, os rebeldes vão recuando, mas lutando, até que chega um ponto que eles ficam confinados dentro do templo, que eles não tinham mais para onde correr. O problema é que dentro do templo já haviam outras pessoas que já tinham ido para lá para se refugiar. E Flávio Josefo ele traz um relato muito interessante disso, de que muitas pessoas foram para o templo, dando ouvido a falsos profetas. Pessoas que semanas antes mandaram, corram para o templo, porque assim diz o Senhor, que vocês devem ir para lá. Pessoas que disseram que eram o Messias. E o texto, se depois vocês lerem em casa, Jesus fala, naquele grande dia, e Jesus estava falando desse momento, muitos dirão que eu sou o Cristo. Não vão atrás dessas pessoas. E isso também aconteceu. Então, durante essa guerra que é travada dentro do templo, como estratégia de guerra,
eles ateiam fogo também dentro do templo. O templo tinha muitas cortinas, muitos objetos de madeira, muitos objetos que podiam pegar fogo. E aí, por causa desse grande incêndio que foi acontecendo, as pessoas que estavam refugiadas precisavam fugir do fogo. E quando elas fugiam do fogo, davam de cara com os exércitos romanos. E Flávio Josefo então escreve: não havia misericórdia nem paridade. Eram massacrados novos e velhos, laicos e sacerdotes, quer suplicassem ou resistissem, todos eram perseguidos e engolidos pela guerra. O templo se transformou numa bola de fogo, e do alto da colina onde ficava o templo, a quantidade de sangue derramado era tão grande que descia como um rio. Tantos eram os corpos que não era mais possível ver o chão do templo. E os soldados precisavam pisar sobre os corpos para conseguir perseguir os rebeldes que ainda estavam vivos e fugindo. Quando os judeus perdem a guerra, toda a cidade ela é saqueada, destruída, queimada. O calor do incêndio dentro do templo derreteu o teto e todo aquele ouro escorreu e entrou nas frestas das paredes e no chão. E como um prêmio, um dos muitos prêmios da vitória, o general Tito, que depois se tornaria inclusive imperador, ele permite que os soldados quebrem todas as pedras para poder tirar e cavar e raspar esse ouro para ficarem para si, cumprindo o que Jesus disse, que não ficaria pedra sobre pedra. A linda Jerusalém ficou deserta, ficou queimada, ficou destruída. O número de mortos nesse cerco de Jerusalém, seja pela fome ou pela guerra, chega, segundo as estimativas talvez mais pessimistas, a 1.100.000 judeus, que talvez proporcionalmente à população daquela época teria sido o maior massacre da história judaica. Em números absolutos, só perdeu para o nazismo na Segunda Guerra Mundial. E aquele templo, meus irmãos, de tudo que ele tinha, de toda a beleza que ele tinha, só sobrou um pedaço de muro, que hoje é o Muro das Lamentações. E essa já era a segunda vez que o templo ele era destruído por completo. A primeira vez, que era o Templo de Salomão, foi destruído na invasão dos babilônicos. E agora destruído pelo Império Romano, e curiosamente, na mesma data. Aqueles que viram o templo ser destruído, tiveram que fugir de Jerusalém e a cidade ficou deserta, essa cidade foi ocupada depois por outras pessoas. E no lugar onde havia o templo, hoje, tem uma mesquita. E o templo não pode mais ser reconstruído, porque eles sabem que se derrubarem aquela mesquita, se expulsarem aquelas pessoas de lá, eles vão arrumar outra guerra. Eles tiveram 2 chances, não vão ter a terceira. O templo não vai ser mais reconstruído. Toda essa descrição que eu li para vocês sobre o que aconteceu em Jerusalém, muitas vezes pode parecer que eu estou falando do próprio inferno. Você se imaginar nessa situação pode parecer o próprio inferno. Mas eu estou falando apenas do cerco de Jerusalém, uma guerra local. Mas essa guerra ilustra o perigo e a tristeza de uma vida que rejeita Jesus. Porque Jesus falou muitas décadas antes que isso iria acontecer porque eles rejeitaram o próprio Deus, que veio para eles. Só que, meus irmãos, quando Jesus fala isso, não acontece nada de imediato. Os anos foram passando e tudo continuou igual. E nas nossas vidas, se você rejeitar Jesus, talvez não aconteça nada com você de imediato. E você acha que não tem perigo nenhum, de que você pode continuar levando a sua vida do jeito que você quiser. Mas o que Jesus está falando e tudo que ele fala acontece, é que um dia a conta chega para todo mundo. E isso não é uma mensagem para colocar terror no seu coração. Essa é uma mensagem para você pensar nas escolhas que você tem feito na sua vida, porque o próprio Deus se humilhou e veio a esse mundo e sofreu, foi torturado para pagar o preço pelos seus pecados, e você dá as costas para esse Deus que fez o que ninguém faria por você. Eu queria finalizar lendo os versículos 33 a 36 de Lucas mesmo, Lucas 21, onde Jesus finaliza esse sermão profético, e ele diz, ainda sobre essa profecia que a gente viu que se cumpriu, ele diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão.
Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. E repara que agora ele não está mais falando só sobre Jerusalém, ele está falando sobre mim, sobre você. O dia do juízo, o dia onde não haverá mais a terceira chance, virá sobre todas as pessoas. Você está preparado para esse dia? Versículo 36, ele encerra: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Meus irmãos, Jesus, ele é Salvador, ele é mestre, ele é advogado, juiz, e hoje a gente enfocou que ele também é profeta. E o que ele diz sempre se cumpre. Esse texto vai se cumprir para mim e para você algum dia. O dia e a hora a gente não sabe. Porque se a gente soubesse, a gente ia viver na bagunça, a gente ia viver longe de Deus, e quando o nosso prazo estivesse acabando, a gente ia querer dar um golpezão no Senhor e fingir que se arrependeu. Mas esse dia ele chega e a gente não sabe o dia e a hora. Essa semana a nossa igreja viveu um momento muito triste de sepultar um bebê. O fim chegou para ela nos primeiros dias de vida. Nós não temos nenhuma garantia, meus irmãos, de que a gente vai chegar aos 90, aos 100. A gente não sabe o nosso tempo aqui. Mas o que eu sei é que o tempo que eu tiver nessa terra, independente se é pouco, se é muito, eu quero viver para o Senhor. E eu não queria terminar essa mensagem, porque eu creio que o que Jesus diz, ele cumpre. O que ele fala acontece. E ele falou duas coisas que eu não posso deixar você embora sem você lembrar disso. Mateus 10, 32 e 33 diz assim: porque quem me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pense, meus irmãos, que eu estou aqui para pregar destruição sobre a sua vida. Até porque Jesus também falou, porque Deus enviou o seu mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Isso está em João 3, do 17 ao 18. Sabe, como eu adoraria poder simplificar as coisas, dizer que o céu está aberto para todo mundo. Mas esse Jesus a quem nós estamos pregando nessa noite diz que não é assim. O preço foi alto demais. Não é desse jeito. E até nesse mundo, meus irmãos, você pode ganhar um Nobel da Paz. Se você cometer um crimezinho, você é criminoso e você tem que pagar pelo que você fez. Espiritualmente é a mesma coisa. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas você é pecador e você vai ter que pagar por isso. A diferença é que já houve alguém para pagar no seu lugar. E ele nessa noite está dizendo, se você crer em mim, você não está condenado, porque eu já sofri o peso da ira de Deus para você não ter que passar por isso. E cabe a você nessa noite fazer uma escolha. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui para frente, queria que você baixasse a sua cabeça. Meus irmãos, essas são palavras de Jesus, não é do apóstolo Paulo, não desmerecendo, mas não é do apóstolo Paulo, não é de nenhum outro personagem, por mais incrível que seja, são palavras do próprio Filho de Deus. E tudo o que Jesus diz, acontece. Quem crê no Filho tem a vida eterna, quem não crê já está condenado. Se dependesse de mim, eu daria a vida eterna para todo mundo, mas não depende de mim. Não é assim que a coisa funciona, como eu queria que fosse tão mais simples. Mas o que Jesus fez por mim e por você não foi nada simples. Foi difícil, foi sofrido, houve sangue derramado para que nessa noite você tivesse a chance de escolher. A Bíblia diz que o nosso corpo é um templo. E cabe a você nessa noite decidir se vai ser um templo do Espírito Santo ou se vai ser um templo de qualquer outra coisa. Mas o que a gente sabe é que o templo de Jerusalém ficou lá, de pé por muitos anos. Mas todo templo onde o próprio Deus fica de fora
é um templo em que em algum momento vai cair. O dia e a hora a gente não sabe. Tudo que Jesus diz acontece. E nessa noite você precisa fazer uma escolha. Porque senão não vai ser por falta de aviso, nem por falta de conhecimento. Deus está falando com você nessa noite. O que é que você decide? Deixa eu te falar uma coisa, eu não estou te fazendo um convite para se tornar evangélico. Jesus não era evangélico. Isso não é o que é importante. Eu estou te fazendo um convite para aceitar na sua vida o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que deu a vida por você, aquele que te ama, aquele que fala, eu queria trazer você para perto, por debaixo dos meus braços. Esse é o convite. Se você viveu na desobediência até hoje, ainda dá tempo para você, ainda dá tempo de você dar ouvido a essa mensagem. E eu não quero me estender, porque não é a minha argumentação que vai fazer alguma coisa na sua vida. Se Deus falou com você, e nessa noite você entende que você tem vivido na desobediência, de que Deus fez muito por você e você está sendo ingrato, e você quer, assim como diz o tema da nossa igreja, viver em obediência e de tornar Jesus o Senhor da sua vida. Eu não estou te convidando para uma religião, entende que isso é muito maior, isso é muito melhor. Eu estou te convidando para Jesus. Se essa noite Deus falou com você, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, eu não vou te expor. A igreja está de olhos fechados, orando pela sua vida, e eu não vou me alongar, porque ou Deus falou, ou Deus não falou com você. Se Deus falou com você, eu só queria que você fizesse um pequeno sinal, levantasse a sua mão, para que a gente pudesse orar por você. Eu não vou te chamar aqui na frente, eu não vou te envergonhar, mas se Deus falou com você, eu queria orar pela sua vida. Há alguém aqui nessa noite? Só levante uma das suas mãos. Amém. Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Existe mais alguém? Se houver mais alguém, você não será mais o primeiro. Se houver, levante sua mão, um pequeno gesto. Eu não vou insistir, porque ou Deus falou com você, ou Ele não falou com você. Se há alguém, faça um pequeno gesto, levante uma de suas mãos, para que eu possa orar por você. Mais alguém? Então vamos orar. Deus amado, Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui na tua casa, Senhor, nessa noite. Obrigado porque o Senhor é Deus que fala conosco e tudo que o Senhor diz acontece. E obrigado porque o Senhor nos disse que teríamos a vida eterna em Ti. E sabemos que isso vai acontecer porque foi o Senhor quem falou. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Escreve, Senhor, o nome da pessoa que tomou a decisão, Senhor, nessa noite, no livro da vida. Fortalece na Tua presença, Senhor. Não deixa que essa mensagem se afaste. Não deixa que isso se perca, Senhor. Mas que ao longo da semana o Teu Espírito Santo fortaleça e trabalhe em cada coração, para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que temos ouvido do Senhor. Se de repente alguém na live ouviu essa mensagem também e tomou uma decisão, que o Senhor também fortaleça o coração dessas pessoas que estão lá nessa noite. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. E nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se de repente você que está aí na live quiser fazer a decisão por Jesus, basta colocar no chat, a equipe está atenta e nós vamos entrar em contato com você. O Ministério de Louvor vai estar louvando e ao final passa a palavra de direção para que a gente possa encerrar esse momento, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.